Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no nosso programa RH em Ação, do operacional ao estratégico. Aqui eu conto para vocês as estratégias para vocês alavancarem a sua carreira, conquistar melhores salários e se tornar um profissional altamente desejado na área de RH e gestão de pessoas. O tema da nossa aula de hoje é conduzindo processos de mudanças. E se você está vendo o meu primeiro contato comigo, eu vou me apresentar. Meu nome é Cristiane Costa, sou diretora executiva da Líder RH, atuo há mais de 23 anos na área de gestão de pessoas e consultoria empresarial. Atuei em grandes empresas e várias multinacionais, sou professora, sou mentora para profissionais de RH e executivos. Quero aproveitar para te fazer um pedido muito especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui para se inscrever e ative as notificações para sempre ser avisado de conteúdos e atualizações do nosso canal. E deixe seu like para que o YouTube identifique que você gostou da nossa aula e que você está acompanhando. Assim, ele vai distribuir isso de uma maneira muito melhor. Vamos falar antes, né, da parte da gestão e desenvolvimento desse processo de mudanças, vamos analisar o contexto histórico disso. E, fundamental, além do contexto histórico, quando e como aconteceu essa visão da mudança. E como que a gente está hoje nesse novo mercado. Se a gente for avaliar, a gente tem que analisar as constantes mudanças e a valorização do capital intelectual, como que isso aconteceu. Então, as constantes mudanças e a valorização deste capital intelectual e do conhecimento estão afetando fortemente a competitividade das organizações dos mundos dos negócios. Vamos analisar como isso acontece. Pensando nisso, como consequência, a nossa área de RH assume um papel mais significativo, vinculando as suas ações aos objetivos estratégicos organizacionais e à gestão de mudança. A maioria das empresas de sucesso venceu e cresceu na era industrial, mas essa fase se foi, suplantada pela era da informação, período em que as mudanças se tornaram rápidas, imprevistas, turbulentas e inesperadas. A tecnologia da informação, integrando televisão, telefone, computador, trouxe desdobramentos imprevisíveis e transformou o mundo em uma verdadeira aldeia global. A competitividade, assim, gente, tornou-se intensa e complexa entre as organizações. E o volátil mercado dos capitais passou a migrar de um continente ao outro em questões de segundos. A procura de novas oportunidades de investimento, ainda que transitórias, está ficando para trás. O mundo econômico, cujas principais fontes de riqueza eram físicas, ou seja, antigamente, então nessa era, o foco do mundo das riquezas eram físicos. Na era industrial, os recursos naturais que a gente tinha, como petróleo, minério, energia, e o trabalho humano e mecânico, eram os ingredientes com os quais se gerava riqueza. Nessa nova era, a riqueza é o produto do conhecimento. O conhecimento é o produto da riqueza. Não apenas o conhecimento científico, tá? Mas a notícia, a opinião, a diversão, a comunicação, as ideias e os serviços. O capital intelectual, então, gente, passou a tornar-se a matéria-prima básica e o produto mais importante que nós temos dessa nova economia. O capital empresarial é a soma do conhecimento de todos em uma empresa. E aí que proporciona a vantagem, que a gente chama de vantagem competitiva. O capital intelectual é intangível. O que passa a ter grande importância é o conhecimento da força de trabalho, a equipe de funcionários, a rede eletrônica que transporta a informação, a cooperação, o aprendizado compartilhado entre empresas e seus clientes
e também os seus funcionários. Nesse mundo competitivo, a gente pode analisar aí as funções tradicionais da área de RH, com sua ênfase em treinamento, administração de benefícios e outros aí trabalhos burocráticos. Tem pouca influência no contexto geral, né, nesse mundo aí tradicional. Para a área de RH desempenhar seu papel real no desenvolvimento e gestão de capital intelectual, será preciso investir em expertise específica à empresa. Aumentar o alto valor agregado em áreas com definição de fronteiras e habilidades e competências essenciais. Melhorar o desenvolvimento dos executivos, desenvolver sistemas de remuneração agressivos ligados aos objetivos estratégicos do negócio e que recompense a melhoria dos processos, novas ideias e, obviamente, o compartilhamento de conhecimento. Considerando o novo contexto da relação entre empregadores e trabalhadores, observa-se que a antiga área de RH está passando por profundas mudanças e, nos últimos anos, enfrenta uma forte transição, assumindo um papel fundamental de parceiro empresarial que alinha as políticas e práticas de gestão de pessoas às estratégias organizacionais, além de estabelecer a direção da mudança para que se possa adicionar valor a investidores, clientes e funcionários. Em geral, gente, as pessoas, principalmente o RH, não sabe como fazer ou por onde começar os processos de mudança. É fundamental que se inicie pela clareza. Sim, é fundamental que se inicie pela clareza sobre o que está acontecendo e quando ocorrerá a mudança. Ter entendimento dos motivos da mudança como essa mudança vai acontecer nesse contexto, em todo o ambiente da organização, é fundamental. Então, quando a gente analisa esse contexto histórico como um todo, a gente verifica claramente como a área também de RH era e a transição do que essa área precisa se tornar. E aí nós temos ainda muitos recursos humanos, muitas pessoas que trabalham em gestão de pessoas que não sabem por onde começar. Então, a gente tem que começar a analisar isso, ter esse entendimento dos motivos da mudança e como essa mudança vai acontecer nesse âmbito da organização são os primeiros passos. Nós vamos fundamentar isso para te dar vários insights nessa aula. Obter também o comprometimento dos principais envolvidos nos processos de mudança faz todo sentido para que ela tenha sucesso. Então, obtenha-se um comprometimento das pessoas envolvidas e acrescente um modelo de sustentação para assegurar que não se retorne, obviamente, o estágio anterior à mudança. Então, o RH, ele passa a ser o agente da mudança. Ele coloca a propulsão nesse modelo de mudança. E, para isso, vocês precisam estar preparados para fundamentar isso e entender como você vai conseguir trazer para este caminho e a organização como um todo. Então, o RH aí, ele passa a ser o agente do processo de mudança. Eu vou mostrar para vocês as 6 etapas do processo da mudança organizacional. Vou compartilhar aqui com vocês para ficar mais fácil aqui, para você poder tirar foto, né, e analisar. Então, como recursos humanos, então, ele trabalha aí nas 6 etapas do processo de mudança organizacional. Então, tomem nota aí para facilitar isso aí para vocês, tá? Então, quando a gente percebe isso, essas 6 etapas, facilita um norte, me dá um roteiro para eu identificar esse processo e para eu me posicionar nesse processo. Então, primeiro aí, a gente chama de percepção da necessidade de mudança.
Como eu percebo essa necessidade de mudança? O que meus VPs, meus CEOs, o C-level da empresa, os diretores da empresa percebem essa necessidade de mudança? Então, na primeira etapa, é obviamente perceber a necessidade de mudança. Passo 2 dessa etapa do processo: diagnóstico, análise dos riscos e ameaça. Então, a área de RH, ela tem sim que fazer o diagnóstico e essa análise de risco aí e as ameaças. Aqui cabe bem o desenvolvimento de um diagnóstico geral, cabe também um SWOT aqui para você fundamentar esse passo a passo. Terceiro, um planejamento do processo de mudança organizacional. Isso é fundamental, ter um cronograma, um planejamento desse processo de mudança dentro da empresa. Quarto, sensibilização e engajamento das equipes. Isso fundamenta o processo. Quinto, a capacitação e os treinamentos. Então, não tem jeito de você fazer um processo de mudança sem entender essa necessidade, sem ter um diagnóstico para te nortear nesse processo, para entender os maiores gaps, os gargalos, as dificuldades, aonde você precisa atacar primeiro, criar um plano de ação, esse plano de ação vir fundamentado desse planejamento, ter uma sensibilização e engajamento da equipe, capacitação e treinamentos para as pessoas entender e se adequar a essa transição do processo de mudança. E, obviamente, o sexto passo, o início das mudanças, monitoramento dos resultados e ajustes. Então, ter flexibilidade aqui de ação nesse processo é fundamental. Aí você me pergunta, Cris, por que a condução do processo de mudança é importante? As pessoas, gente, precisam compreender necessidade da mudança, o porquê as coisas não podem continuar como estão, onde a empresa precisa chegar e como chegar. E aí a gente atrai alguns benefícios para isso. Então, quando você for fomentar esses processos de mudança, você tem que ter claro não só o modelo perceptivo, o diagnóstico, mas entender e passar para as pessoas que vão passar por esse processo quais são os benefícios disso. Então, eu trouxe alguns benefícios aqui para vocês para fomentar essa análise, para fazer com que essa análise que vocês tenham seja uma análise mais precisa deste processo. Então, alguns benefícios são desenvolver senso de urgência com o processo de mudança, porque você acaba tirando as pessoas daquela parte acomodada, né? Daquele sistema de acomodação, e faz com que a empresa crie movimentos. Auxilia e mantém o nível de energia necessário para a mudança. Encoraja as pessoas a seguirem adiante e não retornarem ao estado atual. Demonstra patrocínio visível e guia as ações do sponsor e das pessoas agentes de mudança. Em geral, as pessoas aí consideram apenas as ações a serem implementadas para a execução da mudança. Gerir mudança vai muito além. É necessário uma análise mais profunda do que envolve os aspectos prévios que condicionam essa mudança e o momento que a organização está passando. Por isso que é fundamental você fazer um diagnóstico disso. Um diagnóstico de percepção, um diagnóstico de percepção de cultura, um diagnóstico de percepção de inovação, como a sua empresa está, que tipo de cultura a sua empresa tem. E aí você vai entender o movimento que ela está para este processo de mudança ou não. Então, tem muita gente que traz muitas coisas. Nossa, mas vamos fazer uma mudança
muito significativas, mudanças são necessárias, mas eu preciso fazer uma análise prévia disso antes, porque senão o que acontece? Vai acontecer que eu não vou analisar os impactos gerais. E, às vezes, eu vou atacar uma situação, uma área, vou modificar algo que não é necessário, que está indo bem dentro da minha análise do diagnóstico, e as outras, de fato, que são gargalos, que precisam ter uma interferência muito peculiar, não estão sendo nem fomentadas, não estão sendo nem discutidas. Então, eu preciso ampliar esse posicionamento das etapas para que as etapas elas ocorram de uma maneira mais precisa. E eu trouxe para vocês aí como vocês podem melhorar a condução dos processos de mudança nas organizações. Então, tome nota. Primeiro é o mapeamento. Quais são aí as áreas impactadas? Você vai mapear os grupos envolvidos nesse processo de mudança. Você também vai identificar os stakeholders desse processo. Aí aqui, essa parte aqui envolve o mapeamento, e esse mapeamento, obviamente, tem que envolver as lideranças, tá? Então, o primeiro ponto nessa condução do processo de mudança é o mapeamento. O segundo ponto a gente chama de análise. O que a gente vai ver na análise? Então, a gente vai analisar o nível de impacto da mudança, o nível de prioridade da mudança, foi o que eu falei anteriormente, dessa análise, para você atacar efetivamente aquilo que precisa de mudança. Nós vamos analisar o poder e influência dessa organização, os interesses dos diferentes stakeholders nesse processo. Então, primeiro, mapeamento, segundo, análise. O terceiro, a gente chama de engajamento. Ele não vem na primeira e na segunda etapa, ele vem na última etapa, tá? Na terceira etapa. No engajamento, nós vamos aí definir estratégias para engajar as pessoas e definir um plano de ação de sustentação da mudança. E a gente vai mapear aí alguns pontos de flexibilidade, porque neste processo eu tenho que aferir o resultado, ou seja, começou esse processo de mudança e aí eu tenho que mapear se os impactos ali do plano de ação estão sendo efetivos ou não, se está gerando pontos positivos, mudanças assertivas, e se não, eu tenho que rever esse processo aí. Eu tenho que rever essas partes dessa condução desse processo, tá? Então, eu não vou ter um processo engessado, porque senão eu não fomento a flexibilidade para que esse processo aconteça. Então, eu vou fazer testagens dessas etapas, se ela foi positiva ou não, e se não foi positiva, o que foi o que gerou a não produtividade dessas ações ou não resultado efetivo dessas ações. Aí você me pergunta também, Cris, por onde começar, então, a conduzir os processos de mudança? Inicia-se com a definição do escopo da mudança. O que vocês querem mudar? O que você quer aperfeiçoar? É estrutura? A gente tem que mudar processo? A gente tem que mudar o foco de direcionamento de pessoas? Nós temos que mudar a parte tecnológica? A gente tem que mudar o quê? Então, define o escopo da mudança. Cris, eu tenho que mudar tudo. Não, você pode até mudar tudo, mas a gente tem que criar escopos por partes. Porque, senão, você não consegue fazer tudo. Então, por isso que o diagnóstico ele é fundamental. Para você entender as etapas desse processo, tá bom? Então, inicia, então, com a definição do escopo da mudança. Você vai fazer uma realização do kick-off do projeto.
Você vai trabalhar a comunicação para a transição. Você vai desenvolver um plano de capacitação de todos os envolvidos nesse processo. Você vai também fazer um mapeamento do gerenciamento dos stakeholders. Você também vai fazer a integração das equipes e prontidão para a mudança. Você vai fazer essa análise. Tem um ponto aqui que eu gosto muito, que não está nesse escopo aqui da condução de processos de mudanças, mas, dependendo da área, se for principalmente voltado para pessoas, essa visão de gestão de mudança, você tem que trazer um ponto aqui que são comitês de mudança. Então, cria-se comitês dentro da organização para trabalhar determinadas mudanças específicas. Então, você pode criar o comitê de pessoas, o comitê de estrutura, o comitê tecnológico, inovação. Você pode trabalhar o comitê das estratégias. Então, ou seja, você cria dentro da organização comitês para aquelas pessoas participarem daquele processo. Mas isso só vai ser possível se isso entrar no escopo, se for uma estratégia, tá? Se não for, você segue esse passo a passo aqui, tá? Então, isso fundamenta, gente, muitos pontos para a gestão de mudança e um desenvolvimento efetivo aí, para que você tenha bons resultados. Você tem, ou você já teve medo, vergonha, receio de participar de alguma condução do processo de mudança? Essa pergunta é muito interessante. Assim, muitas pessoas me fazem ela. Mas a gente tem que analisar que, em geral, as pessoas, principalmente o RH, ele não sabe fazer ou não sabe por onde começar os processos da mudança. É fundamental que se inicie pela clareza sobre o que está acontecendo e quando ocorrerá essa mudança. Se você tem um entendimento dos motivos da mudança e como ela acontecerá em todo o âmbito da organização, você consegue, obviamente, obter o comprometimento dos principais envolvidos. E aí sim você cria com isso, gente, uma sustentação para assegurar que não se retorne aquelas mudanças ao estágio anterior. Então, o processo de, às vezes, medo, vergonha, receio de, às vezes, não sentir que tem a competência necessária para isso, faz parte do processo. Mas quando você cria essa linha, uma linha que a gente chama de editorial, praticamente, de quais serão os passo a passos, quais serão as etapas para que isso aconteça, quando você define e tem clareza desse processo de comunicação, de como comunicar para as bases, de criação de comitês com pessoas que têm mais facilidade, maior influência dentro da organização de determinadas áreas específicas, para que esse processo aconteça, você valida muito ele. E aí fica fácil. Às vezes, a área de RH, obviamente, ela se torna agente de mudança, mas isso não quer dizer que a área de RH tem ou deve fazer isso tudo sozinha. Até dentro deste escopo, eu preciso fazer essa análise de posicionamento, de atendimento, de enfrentamento que a área de RH e as lideranças vão ter nesse processo. Não é fácil, mas é uma mudança necessária. Se você é um RH, que quando a organização te chama para um projeto deste, você fica com receio, você mantém esse receio, só que esse receio, ao invés de te impulsionar para uma visão de desafio, uma visão de crescimento, de aprendizado, te joga para uma parte negativa do processo
E aí você fomenta um sistema de defesa capaz de salientar que aquilo ali não vai dar certo, que as áreas não vão se envolver, que você às vezes não tem um conhecimento para fazer esse enfrentamento. É complexo. Aí você tem que mudar o seu mindset. O mindset de se tiver medo, vai com medo mesmo, e de um enfrentamento, de aprendizagem. O que não te desafia não te faz crescer. E se as coisas te desafiam, te faz crescer, e você consegue buscar conhecimento para te validar, aliás, para validar essa estrada ao qual você vai passar e que é necessário, gente, é necessário passar, esse contexto deste processo vai mudar efetivamente. Então, vocês precisam ter posicionamento. Quando a gente fala de processo de RH, de mudança do básico ao estratégico, exatamente isso. Exatamente você se comprometer com processos e com projetos relevantes. Eu brinco assim, é muito interessante você criar campanhas, né, dentro da empresa, isso faz parte do nosso trabalho. Mas se você se prender a sofrer somente o que você vai fazer na campanha do Dia das Mães, dos pais e por aí vai, porque isso te causa uma ansiedade dessa construção criativa, você não é estratégico. Você não está se colocando como uma pessoa estratégica e você não está tendo um posicionamento estratégico. Então, a diretoria, o CEO, ele não vai olhar para você como essa área em que ele pode te chamar. E aí você vai discutir o modelo de negócio. E como eu vou levar esse modelo de negócio para a estruturação da gestão de pessoas da empresa, para fomentar que aquilo aconteça. Então, quando a gente fala do básico ao estratégico, é isso. Eu posso fazer atividades operacionais, criativas, que também é minha parte, de criar esse envolvimento dentro da organização, criar campanhas que valorizam, sim, cada etapa, cada mês da organização. Mas se eu me prendo só a isso, e aí eu não adquiro e nem busco conhecimento para ter uma visão mais ampla, eu não vou ser esse agente da mudança que a empresa espera de mim. Eu não vou ser um BP. Eu não vou ter um posicionamento e muito menos ser um elo entre a gestão de pessoas e a gestão de negócios. Então, fundamenta-se em perceber qual é o grau de relevância que você tem na organização hoje. Qual é o grau de relevância que eu tenho? O que eu estou fundamentando na organização? Quais projetos eu trago para a empresa, para a diretoria, para defender? Quais mudanças eu estou promovendo na empresa para que se crie a atmosfera desejada, para que, de fato, eu saia daquela época lá em que as pessoas não eram valorizadas, que o conhecimento esse conhecimento não era, na verdade, a mola mestre dos negócios. Então, qual era você está? Que momento que você está? Qual tipo de gestão que você tem feito? E quais são as propostas verdadeiramente de valor que você tem trago para essa empresa, para essa organização? E quando a gente fundamenta aquele passo a passo que a gente falou, verificou lá, dos steps que fundamenta esse processo de mudança, eu consigo salientar aonde eu estou. E se você fala assim, Cris, que bacana, nossa, realmente é isso que eu preciso, é disso que eu gosto, é nisso que eu quero trabalhar. Mas a empresa ao qual eu estou inserida, e dentro do contexto da sua fala, eu percebo claramente que ela está lá na gestão 1.0, 2.0, no máximo. No máximo. E eu não consigo, então, criar um movimento dentro da minha organização para que
tudo isso que você apresentou aconteça. Desenhe as estratégias que a empresa precisa. Faça um diagnóstico e mostre, apresente para a diretoria dos gargalos, dos gaps, dos problemas específicos que aquela organização tem. Cria um plano, cria um projeto para aquela diretoria te escutar. Gente, dados são fundamentais. Você ter uma visão de dados, de People Analytics, é fundamental para embasar a sua fala, a sua visão de mudança, aquilo que você quer acrescentar na organização. Então, o People Analytics, ele fundamenta todo esse processo. Comece a apresentar dados. Nós temos muito recursos humanos ainda, pessoas que no RH não conseguem nem sequer fazer KPIs, indicadores das áreas. Não consegue transformar aquilo que talvez aos olhos da diretoria inespecífico em dados. Não consegue fazer um diagnóstico. Não consegue fazer relatório. Então, se você está nesse processo, você precisa, de fato, modificar. Você precisa agora entender a necessidade da sua mudança interna, da mudança do teu conhecimento frente ao negócio. E apesar de tudo, se você já fez esse processo acontecer, e a organização ela não quer, talvez a organização esteja fechada para esse processo de mudança ou de inovação, aí você tem que analisar se aquela empresa te cabe ou não. Se ela vai de encontro com aquilo que você consegue entregar e para você está tudo bem, ok. Mas se você precisa de movimentos diferentes, você precisa ser desafiado, você precisa trazer valor para a empresa, você precisa agregar também valor para a área de gestão de pessoas, para a área de resultado, são essas etapas, são esses processos que vocês têm que validar. É aí que começa a grande virada. É aí que começa o despontamento da sua carreira. Aí que começa a visibilidade que você precisa ter na organização ao qual você trabalha. E aí também nessa organização que você escolhe todos os dias estar. Quando essa chave vira, os processos todos ganham formas. Você consegue ter um direcionamento. Cris, eu não sei por onde começar. Eu percebo, diante da tua fala, então, que muitos pontos precisam partir de mim. Se eu sou agente de mudança, eu não sei as etapas que fomentam esse processo, agora você sabe que eu te mostrei, mas se você não sabe por onde começar, é dentro desse contexto dessa análise. E aí tem dois viés. Você começar a estudar profundamente o posicionamento do RH dentro da área de negócios, você entender o negócio da sua empresa, você entender quem são os concorrentes da sua empresa e você buscar conhecimento para fomentar todo este elo, você não vai conseguir. E mesmo assim, se você mantiver um contexto de insegurança, de medo, de receio, aí você pode procurar uma mentoria externa, uma mentoria de apoio para poder te ajudar nesse processo. E isso também deve entrar no escopo. Ou no seu escopo pessoal, ou no escopo profissional, trazendo uma consultoria específica para atuar no diagnóstico, numa execução de um plano de ação, e aí você acompanhar isto
para que, de fato, isso vire um aprendizado para você, para que, de fato, norteie-se um trabalho efetivo e um trabalho de resultado dentro dessa organização. Então, isso é muito importante quando a gente percebe que eu começo a ter uma postura muito mais expressiva dentro da empresa que eu estou. Então, nunca se esqueça de analisar as 6 etapas do processo de mudança. Percepção da necessidade de mudança, diagnóstico e análise dos riscos e ameaças, o planejamento do processo da mudança organizacional, a sensibilização e o engajamento das equipes, a capacitação e treinamento das pessoas e o início das mudanças, monitorando os resultados, fazendo ajuste e tendo flexibilidade para modificar uma outra trajetória ali específica, tá? Então, isso aí é muito importante para você conseguir, dentro deste contexto, criar relevância, criar posicionamento e tendo ações que vão gerar, obviamente, com certeza, o seu sucesso. Gente, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. E se você ainda não deu seu like, vai lá, mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante. E se você lembrou de alguém, compartilhe esse vídeo para a pessoa. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, porque toda semana tem aula, toda semana tem vídeo para você que quer ser uma pessoa que busca conhecimento, que quer crescer, que quer se transformar, que quer transformar a sua carreira e vida, bem como também ajudar as outras pessoas nesse caminho de evolução. Um grande abraço a todos vocês e vejo vocês no próximo vídeo.